Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Danilo Fontes, né? Para quem não me conhece ainda, quem não é da instituição, né? Sou professor do curso de farmácia, coordenador também deste curso, né? Então, a partir de hoje, a gente vai iniciar aí uma série de palestras, né, e atividades, começando hoje, indo até quinta-feira, né, que é a webinar Descobrindo a Farmácia. Então, vai ser um momento único, né? Especial aqui para o nosso curso e para as pessoas também que têm interesse, né, de conhecer um pouco mais o que é o curso de farmácia, quem tem interesse de ingressar no curso e poder conhecer profissionais da área, né, que podem trazer suas experiências, tornando aqui a nossa noite um pouco mais interessante, né? Então, eu gostaria que quem tivesse online aí, a gente está aqui agora, né, com 18 pessoas que acabaram de entrar, né, a gente está iniciando aqui as atividades, se pudessem compartilhar aí nos seus grupos, pudessem convidar os amigos, convocar a participar, será muito importante a participação de todos, ok? Gostaria também de salientar, né, aos participantes que a qualquer momento, se vocês tiverem interesse de interagir, tiverem interesse de contribuir, né, com a nossa noite, existe uma aba aí de perguntas, né, e bate-papo em que vocês podem, né, lançar suas perguntas, poder trazer aqui uma discussão, enriquecer um pouco mais a nossa noite, ok? Então, essa ação, né, a webinar Descobrindo a Farmácia, é uma ação que vem acontecendo há, posso dizer, há alguns meses já, né, na Univisa, né? A Univisa é o Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, e esse evento ele vem acontecendo em diversos cursos, né? Tanto da área da saúde, quanto das humanas, também quanto das engenharias. Então, é um momento único, né? Uma oportunidade muito boa das pessoas poderem interagir com grandes profissionais da área. É um momento em que o público externo ele pode ter um acesso maior, né, a nosso centro universitário. A gente abre as portas aqui trazendo informações bastante importantes para o dia a dia, tanto do nosso alunado, quanto também o dia a dia da população em geral, né? Então, são informações, né, que são imprescindíveis, né, em relação à profissão, em relação também a um contexto geral que a gente vive. Então, o curso de farmácia aqui da Univisa, né, da qual eu faço parte, é, desde 2013, né, então tá aí quase 7 anos, né, de vivência dentro desse curso. Passei a coordenar esse curso há pouco mais de 2 anos e a cada dia, né, tenho muito orgulho dessa instituição e também muito orgulho de poder, né, contribuir, né, com o engrandecimento desse curso que eu escolhi, né, para fazer, né, e tenho como profissão hoje. Então, eu vou dar aqui as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, né, o que está fazendo a abertura desse evento da webinar, né? Então, é o doutor José de Arimateia Rocha Filho, né? Então, vou fazer uma descrição rápida aqui, né, da atuação, né, do doutor Arimateia, que é uma pessoa de bastante expressão na área farmacêutica aqui em Pernambuco, né, e também no nosso país, né? Então, quem o conhece sabe, né, da importância do seu trabalho e também, né, da militância em relação à profissão farmacêutica. Então, é um prazer, né, de antemão estar com você hoje aqui. Então, o Dr. Arimateia, ele é farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas, e tem doutorando em inovação terapêutica pelo UFPE. Atua como farmacêutico no Hospital das Clínicas, né, da qual ele é chefe de setor de farmácia. Nos seus 31 anos de ofício, atuou em diversas atividades técnicas, científicas e gerenciais nos segmentos públicos e privados, destacando-se na liderança de equipes e atividades de gestão de serviços de farmácia hospitalar, assistência farmacêutica municipal, estadual, obtendo excelentes resultados. Tem participado do planejamento, organização e realização de eventos de diversos tipos e portes, ocupou cargos de direção de entidades de classe, como a Associação Farmacêutica de Pernambuco, Conselho Regional e Federal de Farmácia, e atua como membro de comissões de assessoria técnica, né? Então, vale salientar também, né, que o doutor Arimateia,
ele atualmente é conselheiro do Conselho Federal de Farmácia, né? Foi eleito aí na última eleição e tem uma gestão aí pela frente, né? Representando principalmente os farmacêuticos pernambucanos, né? Os quais elegeram ele para poder nos representar lá em Brasília, né? Então, essa palavra aí para o doutor Arimatea, né? Para ele fazer as considerações e trazer aí as informações a respeito da área. Boa noite a todos, boa noite, professor Danilo. Quero inicialmente agradecer pela oportunidade, né? Eu acredito que é conversando que a gente se entende, né? E um grande prazer estar com a equipe aí da Univisa, né? Uma faculdade aqui próxima, e que a gente tem todo um apreço pelo trabalho que vocês realizam hoje na Univisa, no curso de farmácia e outros cursos. Tem esse apreço especial por vocês e esperamos aí poder contribuir com esse debate, né, com esse diálogo aí, que é muito importante para a profissão farmacêutica, né? Então, acho que é isso que a gente busca, né? E vamos tentar, nesse tempo que nós temos, tentar debater e dialogar o máximo possível sobre esse tema tão relevante para todos nós. Com certeza. Fique à vontade aí, Arimatea. Pessoal, né, que entrou agora, a gente, né, vai iniciar e vocês podem a qualquer momento, né, fazer perguntas, interagir, né, que melhora também a dinâmica aqui da nossa noite, né? Então, se surgir alguma dúvida, pode perguntar, a gente traz aqui para o doutor Arimatea poder responder, né? E a gente tem aí uma noite aí de aprendizado, ok? Então, fique à vontade aí. A minha imagem está um pouco congelada aí, eu não sei o que aconteceu, se foi aqui, mas está Tá aqui, congelada aí. mas eu acho que depois ela... Mas o som está legal, né? O som tá ok. Bom? Pronto, O som então tá vamos ok. conversar. Vamos conversar. Falar da importância do farmacêutico na atualidade é meio que um prêmio para todos nós, né? Eu acredito que a gente vive um momento muito bom da nossa profissão, né? Eu comecei a minha atividade como farmacêutico ainda na década de 80, como estudante, depois como formado, e eu vivenciei essas 3 últimas décadas, né? E a gente viu o perfil do farmacêutico se ampliar e ser valorizado pela sociedade, reconhecido e valorizado. Ainda temos muitos passos a dar, claro, mas a gente já avançou muito, né? Principalmente na área que nós tivemos um afastamento durante décadas, né? Que foi a da farmácia. Para a turma mais jovem, é importante entender que até a década de 80, quando eu comecei farmácia, eu vim para Pernambuco fazer o curso de farmácia. O objetivo dos estudantes era fazer análises clínicas, era participar do curso para fazer análises clínicas. E, ao chegar aqui, a gente se depara com esse mercado de medicamentos que estava sendo retomado pelos farmacêuticos, né? Porque há um tempo atrás, ainda quando o medicamento era praticamente manipulado nas farmácias, era o farmacêutico que estava à frente das farmácias, então boticas, né? Conhecida como boticas. Mas a gente foi se retornando a essa atividade, primeiramente nos hospitais, depois vieram as farmácias de manipulação, e depois a assistência farmacêutica, e hoje as farmácias comunitárias, que é o principal ponto de atividade do profissional farmacêutico. Hoje a gente está bem nesse segmento, ocupa bastante espaço nele e estamos bem. Então, eu acho que para a gente iniciar esse debate é importante a gente fazer esse registro de que nessas 2 últimas décadas, principalmente a década dos anos 90, no início dos anos 2000, nós tivemos muitas conquistas importantes, né? Fruto de lutas de ano de trabalho, que hoje traz resultados importantes para a nossa categoria, de reconhecimento, de amplitude de atividades e de reconhecimento, que eu acho que essa é a melhor parte, né? Ainda temos muito a fazer, repito, temos muito a fazer. Principalmente num ponto que as pessoas questionam muito, que é a parte do salário, da remuneração. Então, nós ainda temos muitos segmentos em que o salário deixa a desejar. Mas eu acredito que a gente avançou a ocupar o espaço e se aproximar da população, nos tornando
cada vez mais, a cada dia mais úteis ao sistema e às pessoas que nós atendemos. Eu acho que isso é uma conquista importantíssima para a nossa profissão nos dias atuais. Exatamente. E o que tu mencionou aí, né, nessas palavras, a gente pode ver nitidamente, né, que à medida que os anos passam, a profissão ela se fortalece cada dia mais, né? E a gente vai ganhando também novas concepções de trabalho, né? Que também há anos atrás a gente não tinha e a partir de agora vão se contornando à medida que o tempo passa, né? Então a profissão Exato. também tem essa questão mutável, né, Arimatea? É dela se adaptar também ao cenário, né? E o cenário trazer novas oportunidades também. Danilo, você é muito jovem ainda, e eu comecei a trabalhar no HC em 94, e naquela época o sonho dos colegas que estavam ali no Hospital das Clínicas era fazer farmácia clínica. Veja só, 94 os colegas saíam para o Chile para fazer um treinamento em farmácia clínica e tentar voltar e implantar essa atividade. Quando retornava, não tinha o respaldo dos outros profissionais de saúde. Ninguém faz farmácia clínica dentro de um hospital sem equipe muito profissional, né? Hoje essa realidade está muito presente no nosso dia a dia e mais interessante, né, que ela começa a se especializar, né? Dentro da farmácia clínica você já está criando as especialidades, isso que você falou, além de outras áreas de atuação que a gente vai falar ao longo desse debate. Mas assim, eu estou dando esse exemplo da farmácia clínica, que hoje você precisa se especializar em UTI, em nefrologia, em saúde da mulher, em saúde do idoso, enfim. Dentro da clínica, as pessoas começam a estudar e se aprofundar no tema e se tornar especialistas em áreas específicas da atividade da saúde. Isso é muito rico, né? Eu acredito que a gente hoje tem pessoas, colegas farmacêuticos atuando aí no mercado com um reconhecimento imensurável, né? Praticamente eles sendo cobrados pela presença, pela atuação dele junto às equipes profissionais. Isso é uma conquista que eu lhe digo, viu? Eu acredito que o valor que essa conquista tem é de fato imensurável. Foram anos e anos de luta para a gente chegar a esse momento. Isso em consequência do que aconteceu na década de 70, de 60, que foram o afastamento dos profissionais farmacêuticos da área de medicamentos. Quando a gente retornou, né, que foi aí nos anos 90, nos anos 2000, e isso tem realmente trazido muitos espaços, muitas conquistas importantes nessa área. E daí vai se abrindo outros campos, né? Outros campos vão chegando. Hoje é realidade, farmacêutico tem um consultório instalado, funcionando, atendendo. Tem colega fazendo consultório domiciliar, ele fazendo visita domiciliar para orientar a população. Isso é muito bacana, muito bom. Isso é um esforço grande. Eu conheço um colega que tem um consultório de atendimento domiciliar, que ele faz o agendamento em domicílio. É uma luta grande que ele está travando, mas com certeza a competência que ele tem vai trazer resultados e vai abrir espaço para outras pessoas também fazerem esse tipo de atividade. Isso é muito forte, isso é muito bacana, e a gente tem que estar, você como coordenador de curso, como professor, eu como farmacêutico, como chefe de serviço, gestor, enfim, temos que estar o tempo todo estimulando e criando as condições para que essas pessoas realmente ganhem as competências necessárias para atuar com a maior competência possível e trazer a confiança e a credibilidade da profissão. Com certeza. Justamente quando você fala aí, né, na responsabilidade, né, que a gente como gestor, né, eu de curso, você provavelmente treina aí diversas pessoas ao longo da sua carreira, né, do seu dia a dia de trabalho, e a gente gerar, né, ter a obrigação, né, e a trazer para si, né, a obrigação de gerar competência, né, de colocar no mercado profissionais que tenham responsabilidade, que tenham conhecimento, né, é muito forte. Então, de fato, assim, são atribuições, né, que dignas de muito respeito, é claro, né, e você de fato, né, eu quando assumi esse papel aqui de coordenador, né, de curso,
a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso que você acabou de falar, né? De você fazer com que as pessoas saiam aptas, né, a poder exercer a profissão, né? E de uma maneira, de fato, que seja valorosa, né? Que você consiga olhar o seu aluno e consiga ter orgulho, né, do profissional que foi formado. Né? Então é isso que a gente busca, né, cada dia aqui na nossa peleja diária, né? Então, Isso. o que você vem falando aí, né, isso traz, né, para a gente, assim, de fato, para você ver, né, nos anos, você falou aí há algumas décadas atrás, a tendência, né, era os farmacêuticos saírem, né, virem com a ideia de farmácia clínica, irem fazer uma especialização fora, voltar aqui e encontrar uma objeção muito grande, né, dos serviços de saúde para absorver esse profissional. Exatamente. Hoje, esse campo de farmácia clínica, né, é um campo que está se expandindo. E se você pegar os currículos, né, atuais de farmácia, né, as disciplinas, as diretrizes curriculares nacionais, então elas dão muita ênfase, né, a essa parte do farmacêutico clínico, no tocante à inserção de disciplinas que voltem o curso também, né, a esse profissional que tenha um caráter multidisciplinar, né, e que tenha um caráter também, né, de atendimento ao público, sensibilidade, né, olhar as pessoas, né, de fato, né, como seres humanos, saber tratar essas pessoas, né, ter um domínio acerca disso. Então, aqui no cenário de Pernambuco, Arimatea, como é que tu vê a farmácia hoje, né? O que é que tem, né, de atrativo, o que é que mais emprega, né? Quais são as aspirações futuras para a profissão aqui no nosso estado, né? Já que é a realidade nossa aqui local, né? Embora tenha aí Sim. todo um Brasil aí pela frente aí, né, para os profissionais da farmácia se aventurar, mas de imediato aqui em Pernambuco, o que é que tu enxerga, né, do cenário atual da farmácia, né, das áreas que mais tem expressão, né, e tem mais força de empregabilidade? Pois é, eu acho que Pernambuco tem vários Pernambucos, né? Nós temos o sertão, nós temos o agreste, temos a mata e temos o litoral. São realidades parecidas, mas diferentes, né? São parecidas, só isso. Quando a gente se distancia mais do litoral, a gente percebe realidades diferentes, tanto do ponto de vista da economia, como do ponto de vista do mercado farmacêutico, da atuação dos nossos profissionais. Hoje, aqui em Pernambuco, a gente tem pouco mais de 6.000 farmacêuticos ativos, né? São dados do Conselho de Farmácia recente que a gente recebeu. 5.400 estabelecimentos, aí contemplando todos os estabelecimentos, farmácias, distribuidoras, farmácias hospitalar, farmácia de manipulação, indústrias de vários tipos, enfim, laboratório de análises clínicas, né? Então, assim, nós somos 6.000 profissionais para 5.000 estabelecimentos. Há de se destacar, Danilo, nesse momento, que eu acho que nós precisamos fazer um resgate da Lei 13.021, né, que estabelece que os estabelecimentos precisam ter assistência farmacêutica durante todo o horário de funcionamento. Isso é importante. Essa lei foi uma luta de mais de 30 anos. Ela foi publicada em 2014, mas ela demorou 30 anos para ser efetivada. Havia uma rejeição grande e o nosso campo de trabalho, que é onde mais emprega, que são as farmácias e drogarias, era o tempo todo ameaçada pelos proprietários de acabar com essa obrigatoriedade de ter farmacêutico como responsável técnico, passando essa atribuição para auxiliares técnicos de farmácia, sob a alegação de que a gente não tinha profissional suficiente para atender toda a rede de farmácia ao longo da década de 80, da década de 90, dos anos 2000. Então, com a chegada dos cursos de farmácia em Pernambuco, a Fight Visa foi um dos primeiros, junto com a SES e o INIP, né? Começou-se a formar pessoas e a gente começou a ampliar o número de profissionais farmacêuticos. O Conselho vem lutando muito para que os estabelecimentos passem a ter assistência farmacêutica durante todo o horário de estabelecimento e funcionamento. Isso está na lei, a gente lutou por ela. Nós temos que manter essa busca incansável, eu diria dessa maneira. É dura, às vezes o proprietário do estabelecimento se sente
perseguido, acuado, enfim, mas a gente tem que manter essa linha para que a gente possa absorver os colegas que estão saindo das faculdades e prestar bom serviço à população, que eu acho que não é só gerar a relação patrão-empregado, não é isso. Não é aquela relação do farmacêutico ir lá, no final do mês, receber o seu dinheiro e ponto. Não. Eu luto, pelo menos eu luto, pela profissão farmacêutica desde a época de estudante. Eu entrei na UFPE em 86, para que a gente realmente possa prestar bons serviços à população. E aí sim, nós vamos, em paralelo, a gente está lutando por melhores condições de trabalho, por melhores salários, enfim. São outras lutas que a gente trava em paralelo. Mas a gente não pode deixar de referenciar esse grande mercado que é representado pela rede de farmácias e drogarias, né, privadas. Ainda tem as públicas. As públicas é um outro desafio grande para a gente ocupar esse espaço e realizar um bom trabalho. Isso é um outro desafio. A gente ainda tem visto aí concursos sendo abertos com salário de R$800, R$900 para um farmacêutico. Tudo bem, mas há pouco tempo, nem contratar farmacêutico eles contratavam. Nós avançamos. Precisamos melhorar o salário? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, que nós precisamos estar atentos a esses abusos, tentar coibir eles da melhor maneira possível e buscar esse espaço, né? Então, acho que o campo que mais emprega hoje em Pernambuco, como você perguntou, sem dúvida, são as farmácias e drogarias, que dos 5.400 estabelecimentos, mais de 4.000 são farmácias e drogarias, públicas e privadas, né? Que são dois segmentos fortes. Depois você vem com a farmácia hospitalar, o laboratório de análise clínica, né? Públicos e privados. A gente sabe que nós temos um contingente de farmacêuticos atuando nos laboratórios públicos, bastante significativo. Nesse campo, há outras profissões que atuam, mas isso não minimiza a nossa importância de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, nós temos colegas hoje de referência, não só para Pernambuco, mas para o Brasil, atuando na área das análises clínicas. Nós temos os laboratórios privados, que tem muitos colegas que atuam nesse segmento, mesmo ainda de pequeno, médio porte, a maioria, mas ainda tem de grande porte também pelo interior. Isso é um segmento muito importante para a nossa profissão. A gente não pode deixar que ela decaia, né? Então, a gente precisa estar muito próximo desse segmento das análises clínicas, né? E aí a farmácia hospitalar também, que despontou nos últimos anos, aí graças à questão da farmácia clínica, nós temos a parte gerencial dentro da farmácia hospitalar e tem a parte clínica. São dois segmentos importantes. O que mais cresceu nos últimos anos foi a parte clínica. Eu sou testemunha de um hospital que eu trabalhei aqui, um grande hospital. Quando eu trabalhei nesse hospital, eu era sozinho, né? E minha luta era para ter pelo menos mais 3 farmacêuticos para cobrir o plantão diurno, ou seja, todos os dias da semana, de segunda a domingo, a gente tem um farmacêutico no plantão. Não era lá grande coisa naquela época, mas é um avanço bastante significativo. E hoje eu tive a notícia agora recente, né, que lá nós temos 35 farmacêuticos atuando na gestão e na clínica. Grande parte desses 35 estão na clínica. Isso é muito bacana a gente ver isso e ouvir que depois de algum tempo a gente atingiu um objetivo que não é fácil de se conseguir num país como o nosso, em que o empresariado muitas vezes relega o trabalhador e deixa ele num segundo plano. Mas a gente tem ocupado esses espaços, né? E isso engrandece demais a nossa profissão, né? Então, assim, eu acho que esses 3 campos aí, em Pernambuco, ele tem um destaque. Aí vem outros campos, como as distribuidoras, né? As diversos tipos de distribuidoras, as indústrias, nós temos poucas indústrias em Pernambuco, mas já tivemos mais. Mas, mesmo assim, é um campo muito importante para de campo de atuação da nossa profissão. Temos colegas aí hoje que têm uma referência, desenvolvem trabalhos de altíssima qualidade, reconhecidos em quase todos os cantos do país e até, quiçá, do mundo, né? São pessoas aí que têm referência muito forte nessa área. E agora surgem essas atividades novas, essas atividades. Agora, esse ano, no Conselho Federal,
uma resolução que já vinha sendo trabalhada, foi aprovada e publicada recentemente, dando competência ao farmacêutico a atuar na ozonioterapia, né? Já tinha alguns colegas fazendo esse campo, e hoje a gente está nesse trabalho, né? De reconhecer novas atividades, de regulamentar novas atividades e buscar que as pessoas busquem a qualificação necessária para ir para o mercado e fazer bem feito, trabalhar bem com a população, com competência, com muitas habilidades, e a gente vai ocupando esses espaços todos, com certeza, com o melhor da qualidade possível. Eu acho que isso é o que mais representa os avanços dessas últimas 2 décadas. Com certeza. Uma coisa importante que tu falou é justamente, né, aquela questão inicial que tinha da briga dos proprietários, né, em tentar implantar com que técnicos de farmácia, né, pudessem assumir a responsabilidade técnica, né, de farmácias comerciais, né? Então, isso chegou a tramitar, né, como um projeto de lei, eu acho, no Congresso. Eu acho que eu lembro ainda de ter votado contra, mas mas de fato, né, não faz sentido, né? Você vê a quantidade de isso se justifica, não que se justificaria, né? Mas em número de profissionais, né? A gente tem hoje aí em Pernambuco mais de 20 faculdades de farmácia ativa, né? Então não se justifica mais, né, colocar a escassez de profissional, né, como uma forma de se substituir esse profissional, né? Não desqualificando, né, as pessoas que têm um curso técnico, mas pelo contrário, né? São pessoas também trabalhadores da área, mas a gente sabe a importância, né, do farmacêutico na orientação, a importância do profissional de saúde, né? As competências que ele adquire com o curso superior, né? Então é bem diferente da competência que um curso técnico ele transmite para um profissional. Sim, e a gente tem que levar em consideração que eu particularmente acho que hoje nós precisamos dos técnicos auxiliares mais qualificados ainda. Nós temos uma responsabilidade grande perante a população. Medicamento, por exemplo, não é mercadoria comum. A gente precisa tratar o medicamento como medicamento. Então, se eu tenho profissionais qualificados do meu lado, isso vai me deixar mais livre para atuar mais junto ao meu usuário. Eu não preciso estar monitorando a cada instante esse técnico, esse auxiliar que está ali me auxiliando. Eu preciso dar a competência a ele, treinar ele adequadamente e ele poder realizar aquele trabalho com a máxima segurança, de forma de proteger e, sobretudo, proteger a população, prestar bons serviços. Nós não vamos entender, nós vivemos num país capitalista e a gente sabe que o comércio existe, a farmácia é um comércio, não deixa de ser. Ele é uma forma de comércio, mas a gente não pode estar ultrapassando os limites que a ciência determina. Então, a gente precisa realmente respeitar esses limites de uma forma muito responsável para que a gente possa, de fato, se estabelecer e dizer o seguinte: olha, nós prestamos, de fato, bons serviços à nossa população, a população está satisfeita, que eu acho que isso é o grande prêmio que nós recebemos, é quando a gente recebe um reconhecimento do usuário, do cidadão que foi ali bem atendido, e ele chega, retorna e diz: muito obrigado, doutor, fiquei muito satisfeito com o seu atendimento, você foi realmente uma pessoa fantástica para mim. Isso é muito bom, isso é muito forte. E a gente tem visto muito isso. Nós temos visto muito isso em vários campos de atuação. Em vários campos de atuação. Isso é muito bom e é forte. Você levantou um dado que eu acho que é uma coisa que tem preocupado alguns segmentos, que é a questão dos cursos de farmácia, né? Pernambuco, quando eu fiz farmácia, nós só tínhamos um curso, né? Como você bem colocou, são mais de 20 cursos de farmácia, alguns com mais de um campus, né? Alguns desses cursos têm mais de um campus. Em 2019, nós fechamos com 10 faculdades formando farmacêutico em Pernambuco, mas a gente não pode deixar de considerar que alguns estados
aqui próximo, também formam farmacêuticos que retornam para Pernambuco. Nós tivemos agora na regional de Uricuri e Petrolina. Final de semana passada eu tive com o professor Aldo, que é o presidente do Conselho de Farmácia, né? E nós tivemos lá na visita e nós encontramos muitos farmacêuticos que são formados no Juazeiro do Ceará, Juazeiro do Norte. Muitos farmacêuticos são formados lá e ele é mais próximo. A migração deles é muito fácil deles chegarem no Juazeiro. Então, assim, a gente tem essas 10 faculdades já formando, esse ano parece que entram mais 2, e esse grupo de pessoas que está saindo precisam ser acolhidos, precisam ser recebidos e ter onde trabalhar. Graças a Deus, a gente tem uma profissão que, mesmo no momento difícil desse, o nosso número de desempregados é muito baixo, né? Somos mal pagos, né? Mas ainda com baixo desemprego. A gente costuma dizer, pois é, a gente não pode ter tudo, a gente tem uma parte do todo, né, Danilo? É uma brincadeira que a gente tira assim, mas nós temos hoje a glória de dizer que nós temos poucos desempregados, né? Diferente da maioria das profissões da área da saúde, com exceção da medicina, né, que tem muitos formados e ainda desempregados e realizando atividades não compatíveis com sua formação. Isso é uma realidade que traz por conta desse crescimento, desse momento que nossa profissão atravessa. Tá? Um momento muito bom e nós estamos realmente ocupando os espaços. Se a gente continuar assim, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai sair muito fortalecido desse processo. Uma coisa importante, Arimatea, eu lembro da crise econômica que a gente passou recentemente, né? E saiu um dado das profissões que mais tiveram contratações no período, e farmacêutico estava despontando como uma das principais, né? Então, ou seja, enquanto o segmento, né, toda a cadeia produtiva, ela estava decrescendo, né? A gente tinha aí o setor farmacêutico em expansão. Então, assim, de fato... Fruto da Lei 13021, Danilo, a gente tem que destacar que quando a 13021 estabeleceu a obrigatoriedade da assistência integral, lembre que nesse período as grandes redes de farmácia que passaram a expandir, vieram os redes do Sul, eles passaram a contratar muitos farmacêuticos para poder cumprir todo o horário de funcionamento. Então, acho que a gente tem que lembrar aos nossos colegas sempre que a 13021, fruto de 30 anos de trabalho, de luta, ela consolidou um processo que foi muito positivo para a sociedade e para a nossa profissão. Com certeza. Eu já cheguei a trabalhar em farmácia de rede, né? Acho que em 2012, 2011, né? Então é uma rede que inclusive já fechou, que era a rede Guararapes. E no tempo, né? Eu até me admirava. Assim, a gente tinha 4 farmacêuticos dentro da mesma farmácia, né? Então, ou seja, a gente se revezava, né? É claro que alguns horários se chocavam, justamente para você passar, né? Questões de um horário para o outro, né? Então, mas assim, naquele tempo eu já pensava nisso, rapaz. Imagina a quantidade de postos de trabalho que tem, né? Se todas as farmácias de fato, né? Elas tiverem assistência farmacêutica, né? Durante todo o seu período. Então, com certeza, né? Como você disse, né? Emprego não falta, né? E não faltaria, né? Se tivesse de fato toda essa assistência, né? Mas de fato a gente briga por valorização. Na verdade, a gente sempre vai brigar por valorização, né? No ambiente de trabalho, valorização em prol de melhores salários, de reconhecimento, né? De ajuste. A gente sabe aí que anualmente, né? A gente tem um sindicato de farmacêuticos, né? Que sempre está lá trabalhando junto com o conselho os ajustes anuais, né? Dos salários dos farmacêuticos, e sempre tem um bate-bola muito grande aí com os empregadores, né? Então, sempre para fazer É uma luta difícil, a luta entre patrão e empregado, em qualquer segmento, não é só o nosso. É uma luta que não é fácil, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não se sentir, não se ocupar esse espaço junto à sociedade, a paridade vai ficar favorável ao patrão. Agora, se a gente tiver a sociedade do nosso lado, a paridade fica favorável a gente. Então, a gente precisa estar o tempo todo lembrando isso aos colegas,
que a gente precisa, de fato, fazer bons trabalhos, né? Exercer bem a nossa profissão, chegar mais próximo dos usuários, trabalhar bem com esses usuários para a gente poder crescer, né? Eu acho que o exemplo que você teve de ter trabalhado numa farmácia com 4 farmacêuticos é esse exemplo que eu dei no começo da fala anterior, né, do hospital que eu trabalhei. Era um grande hospital, o maior hospital de Pernambuco. Eu era sozinho. E minha luta era para conseguir 3, né, para ficar 4. Um hospital, eu acredito naquela época, quando eu saí lá, estava fechando com 500 leitos. Hoje eles têm 35. É o número que me deram recentemente, né? Acho que foi semana atrasada. Eles têm 35 farmacêuticos. Isso que 15 anos, né? A gente conseguiu ocupar esse espaço. E esses 35 não é desse ano, não. Ele já vem há vários anos crescendo em número de farmacêuticos, em número de profissionais, dentro do espaço deles, né? Então, isso é uma coisa bem legal mesmo para que a gente faça, né? A É. gente tem tanto campo de atuação, assim, que hoje o pessoal reporta como 72 grandes áreas de atuação, com cento e poucos campos de trabalho. Enfim, todos esses campos existem e estão aí para que as pessoas optem, se especializem, que eu acho que eles precisam ter qualidade, competência. Na minha época, que eu fiz o curso de farmácia, era interessante porque a formação de farmacêutico era em 3 anos e meio. E você tinha mais 1 ano e meio de habilitação, né? Por incrível E que aí, pareça, eu peguei só esse você currículo. ainda pegou ainda. Eu peguei em 2006 esse currículo da UFPE. Acho que foi a última turma, né? Foi uma das últimas turmas, né? Pois é. E naquela época a gente poderia optar em ser a habilitação em análise clínica, habilitação em toxicologia e habilitação em indústria. A gente não era um generalista, não podia atuar em todas as áreas. A É gente tinha isso. que escolher uma e passar mais 1 ano e meio para se especializar naquela área. Daí em diante, o curso virou, acho que depois de 2010, por aí, 2008, ele virou generalista. Então, o cara, quando sai da faculdade, ele pode atuar em qualquer área. O que eu Isso é muito sempre bom. recomendo aos meus estagiários que passam lá no HC, nas palestras que eu vou, onde eu ando, é que não se oferte para trabalhar onde você não tem competência. Busque a competência, que a oportunidade de aprendizado está aí a toda hora, a todo instante. Com muitas opções, né? Tem várias opções presenciais, EAD, tem várias opções para você adquirir uma base boa para poder atuar. Faça isso com responsabilidade. Nunca vá para um lugar que você não tenha competência para fazer, porque você vai cair muito rápido e nesse cair fica difícil de relevantar. Não é fácil. Não, O com certeza. mercado está ficando mais competitivo, a gente está vendo, a gente falou de 10 faculdades, chegando mais 2 aí logo, logo, e mais 10 logo depois, enfim. O mercado vai ficar competitivo, vai ficar competitivo. E para o empresariado, isso é tudo que ele quer, né? É a lei da oferta e da procura. Quanto mais farmacêuticos, melhor para ele. Com Ele pode certeza. selecionar de 2 maneiras. O mau empresário vai selecionar aquele que não quer nada, porque vai validar o que ele quer. E o bom empresário, que é a maioria, que eu acredito que seja a maioria, vai selecionar os que têm mais competências, os que têm mais habilidade. Você participar hoje de uma seleção para um hospital privado hoje aqui em Pernambuco, é uma seleção bem puxada. Hoje eu estava conversando com uma colega, eu entrei numa farmácia para comprar um medicamento, hoje à tarde, e aí conversando com ela, ela disse, eu participei da seleção do Hospital X para fazer farmácia clínica, e foi uma bateria de testes, de exames muito grande. Ou seja, 2020, em junho de 2020, já é assim. É. Daqui para frente vai ficar ainda muito mais exigente. E a Eles procurando responsabilidade profissionais de nossa, competência, de fato, né? a nossa responsabilidade é cada vez mais lembrada. Todo momento vai se falar disso, né? Então, assim, eu acho que esse momento é muito bom, mas a gente precisa, de fato, nos preparar para ele, cada vez mais. Todos os nossos colegas, seus alunos, você tem aí bons professores na sua equipe, né? Uma equipe de professor bem diferenciada. Eu acredito que a equipe os alunos egressos da Fight Visa
conheço vários, né? São pessoas que têm uma qualidade muito boa mesmo. Uma coisa que faz parte do contexto aí, né? Se a gente parar para pensar, né, esse reconhecimento, né, que está cada dia mais latente do farmacêutico e também a inserção dele, né, em diversos campos de trabalho. Se a gente parar para pensar ultimamente, a gente teve um edital aí, né, o Brasil Conta Comigo, foi justamente para um edital emergencial, né, onde ele solicitava profissionais da área da saúde, né, para poder participar aí da frente de combate, né, e teve um edital específico que ele fazia justamente, né, dava uma permissão, né, para que profissionais da medicina, fisioterapia, né, farmácia, eu acho, medicina, Enfermagem. fisioterapia, enfermagem, Enfermagem. pudessem antecipar aí o seu curso caso tivessem aí com no mínimo 75% dos estágios concluídos, né? Nós tivemos 11 alunos que aproveitaram essa portaria, conseguiram se formar, né, estão aí no mercado para poder servir aí, né, a pandemia ou a sociedade de uma maneira geral. Então, a meu Sim. ver, né, se você parar para pensar, né, você elencar aí de diversas profissões de saúde, né, 4 profissões, né, em que você quer que eles venham para o mercado para que possam servir, então isso daí já dá uma ideia do reconhecimento e notoriedade que o farmacêutico passou a ter, né? Se a gente pegar esse cenário aí há 20 anos atrás, possivelmente o farmacêutico não tivesse elencado aí no meio, né? Não, Hoje de o maneira farmacêutico, nenhuma. Com certeza não. é ou não é? Não, Então, com certeza você tem toda a razão. Eu acredito que se fosse nos anos 2000, nos anos 90, provavelmente a gente não estaria nem no elenco. Não estaria no elenco, a gente não estaria nesse elenco. Com certeza não. E assim, essa chamada foi muito legal, que reconheceu, né? Na sexta-feira passada, nós tivemos a primeira plenária online do Conselho Federal de Farmácia. As plenárias do Conselho Federal, ela tem uma característica de presenciais, até porque tem uns pontos que eles têm que ser muito reservados, principalmente quando você vai julgar os processos éticos em grau de recurso. Então, ele tem que estar reservado. Mas, por conta das medidas de isolamento social, as plenárias foram suspensas desde março. Existiam várias matérias a serem votadas, né? E nessa plenária da sexta-feira, foi lançado um curso online, né, que o federal está ofertando aí para os colegas se qualificar ainda mais na questão da pandemia, né? E a gente conseguiu levar para a plenária o secretário nacional de Vigilância em Saúde, né, que é um farmacêutico aqui da Paraíba, o professor Arnaldo, né? E ele fez lá uma fala muito bacana sobre a questão do farmacêutico nesse momento, né, da pandemia. Nós estamos na linha de frente, nós estamos no laboratório, na indústria, no hospital, nas farmácias comunitárias, pública e privada, enfim, nós estamos na linha de frente, né? Então, isso tem uma relevância muito significativa. Aqui em Pernambuco, a gente não tem os números ainda de quantos colegas foram contaminados, né? De óbito, a gente tem apenas um registro até o momento, né? Foi uma colega que logo no início de abril não resistiu à infecção e nos deixou, né? Uma pessoa muito bacana, uma colega que atuava no setor público, mas não resistiu. Mesmo assim, a gente lamenta, mas ao mesmo tempo a gente diz que em outros locais, na questão da enfermagem, o número de óbitos foi muito alto, né? Muita gente mesmo, tanto dos técnicos como das enfermeiras, né? Isso traz uma relevância significativa. Hoje a gente lançou, que aproveitando esse momento, a gente também tem que saber fazer o uso desses momentos, né? De tentar convencer o Congresso Nacional de duas questões. Uma foi falada hoje, que era a questão do reconhecimento da insalubridade. A nossa atividade nas farmácias, quando a gente lida diretamente com a população, tem um grau de insalubridade. Nós atendemos pessoas que vêm com infecções, com doenças crônicas, enfim. E a gente, às vezes, fica vulneráveis a essa situação. Estou falando de farmácias, mas a gente tem outros campos de atuação que, às vezes, são mais ainda insalubres, né? E outra questão, que é uma outra luta que se tem há 30, 40 anos aí, que é o piso salarial nacional e a carga horária, né? Então, a gente está nessa luta dentro do Congresso, tentando
deixar esse momento de uma forma que a gente avance nas nossas conquistas, nos nossos espaços. Não é fácil, eu acredito até que a gente não vai ter êxito nesses dois campos, né? Eu acredito que não. A correlação de força ainda não é favorável a esses avanços. Mas só o fato da gente colocar ele na pauta de debate no Congresso é muito importante. Isso tem um valor imensurável, imensurável. A gente está conseguindo colocar na pauta do Congresso temas, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de outros projetos que tentam fragilizar a estrutura dos conselhos, já tentaram fragilizar ainda mais a estrutura dos sindicatos, que é para deixar o profissional mais vulnerável. Então, a gente precisa também estar atento a essas tentativas de fragilização e tentar mediar de uma maneira que a gente evite que essas questões avancem, essas questões que são ruins, e que a gente faça com que as que são boas para a população e para a categoria avancem cada vez mais. Mas a gente precisa de força. Mas não vamos conseguir fazer isso lá sozinhos. A gente precisa de todos os profissionais, estudantes, né? Sempre foi uma força importante nas lutas farmacêuticas, né? Desde os primórdios lá, os estudantes aqui estão na frente da batalha pelas lutas, e a gente conseguiu avançar. Essa realidade a gente já colocou aqui em vários momentos, você é testemunha disso, né? Desde quando você formou-se, de que as conquistas foram anos a fio, difíceis, muito difíceis de ser tratadas. Eu tenho um relato, Danilo, a gente recém-formado em final da década de 90, de 80, e a gente se arvorou em assumir o Conselho de Farmácia naquela época, né? Estudantes, rebeldes, ainda muito jovens, e a gente tinha uma série de ideias. E uma das ações empreendidas naquela época, que a maioria dos farmacêuticos que atuavam nas farmácias era para contar tempo para aposentadoria, nem salário tinha. Isso não faz muito tempo, não, 30 anos. 30 anos não é grande coisa, não. Talvez seja sua idade, né? Mas não é tanto tempo assim, 30 anos. Lembrem, os farmacêuticos assumiam responsabilidade técnica por farmácia para ter tempo, para contar tempo para aposentadoria. A maioria nem salário tinha. Então, a luta naquela época foi para buscar o piso. Como é que a gente vai fazer isso? A correlação de força era boa. A gente tinha, dentro da lei da oferta e da procura, a gente tinha menos farmacêuticos do que estabelecimentos. Mesmo com a ameaça que havia no Congresso de retirada, a gente resolveu, com muita coragem e determinação, chamar a categoria e dizer, ó, vamos todo mundo pedir baixa das farmácias e vamos exigir um salário bom. E começou. Dali, em pouco tempo, a gente começou em Petrolina com resposta, respondendo muito rápido, Petrolina e Caruaru, e depois todo o estado. E isso aí é o que existe hoje como piso da categoria, que às vezes muitos colegas criticam o piso, mas ele não sabe que o piso é o mínimo e que tem outras profissões da área da saúde que nem piso tem ainda. Exatamente. Com a conquista dos anos 90, né? Que era uma época difícil, a gente estava praticamente saindo do regime ditatorial, do regime militar. Não foi fácil conquistar esse espaço. E hoje a gente tem realmente um piso, afora as críticas, a gente reconhece que podia ser ainda maior, mas não é fácil avançar sobre ele sem o apoio da população, sem a participação da categoria ativamente. Precisamos fortalecer nosso sindicato, as pessoas precisam participar diretamente ou indiretamente. Nenhum sindicato sobrevive sem força financeira, tem que ter poder financeiro. Nós vivemos num país em que é necessário a pessoa se deslocar, a pessoa precisa publicar, fazer marketing, enfim, atuar na imprensa, e isso tudo custa, isso tudo exige dinheiro. Então, a categoria precisa realmente participar mais da vida das suas entidades, ser mais proativo. E isso, com certeza, vai trazer ainda mais benefícios para a profissão, que é o que a gente mais luta, e para os profissionais farmacêuticos, que a gente tanto sonha em ver mais felizes ainda, né? Mais eficientes, mais felizes. A felicidade é a busca de todos nós, né?
Essa daí, felicidade genuína, né? Mas não o podemos tesouro viver angustiados de maneira nenhuma. A gente precisa estar bem e dizer, eu estou fazendo o que eu gosto e, enquanto o nosso salário não aumenta, eu continuo feliz, né? Eu estou bem, eu estou bem. Então, né, eu acho que a gente tem aqui alguns telespectadores, né, nos assistindo. Pessoal, quem tem perguntas, né, pode fazer pergunta aí através do link, que tem um espaço para vocês perguntarem. A gente pode trazer a pergunta para cá, para servir de debate, né? Como a Matéia falou agora aí sobre questões de pisos salariais, então, vale até importante falar aqui, né, porque provavelmente todos que estão aqui, às vezes, ou são estudantes de farmácia, ou têm interesse na área e veio aqui buscar conhecimento, né? Vocês entrarem no site, né, CRFPE, né? Vocês vão encontrar lá a tabela salarial. Não, vocês vão ver que farmácia não tem um piso salarial. Farmácia tem vários pisos salariais. Por quê? A Arimatea falou aí no começo, né? Já foram elencadas mais de 70 áreas de atuação. Se você entrar no site do CFF, isso aí vai passar de 100, né, campos de trabalho. Então, não tem como você determinar, né, um piso único para a área farmacêutica. Então, a área de farmácia, a gente pode dizer, o que você disse, né, embora várias profissões da área da saúde ainda não tenham piso salarial estabelecido, a farmácia tem e tem estratificado, né, dependendo da função que você exerce, dependendo do porte da sua empresa, né? O salário também está atrelado às vezes ao porte, o número de funcionários que tem, se você tem um cargo de gerência, aumenta. Então, tem tudo isso descrito lá no site CRFPE. Você clica, vai lá na tabela lá do consenso, né, de 2019 e 20, normalmente fica assim, né? Voltado de um ano para outro, e você pode ter aí toda a tabela da salarial, da área farmacêutica, conhecer um pouco e saber que aquilo ali é o mínimo, né, que você pode ganhar, porque vem todos os outros vencimentos em cima disso também, auxílios, né? E o farmacêutico, na sua maioria das vezes, ele tem a oportunidade também, né, de exercer, né, duas funções, ter dois empregos, dependendo da carga horária que ele consegue abarcar aí de um trabalho ou de outro, né? Então, eu sou um exemplo disso, né? Eu tenho dois campos de trabalho, né? Ambos em termos universitários, um na UFPE e o outro aqui na Univisa, né? E consigo aí dar conta dos dois, né? Então, ou seja, a gente como farmacêutico, na verdade, profissionais da saúde, normalmente vive nessa vida frenética, né? É quase Sempre todos, tem, né? É difícil ter um sempre profissional de saúde que viva de um emprego só, né? Por tem, a gente tem muitos anos da minha vida eu cheguei até a ter 3, né? Quase virava zumbi. Mas é necessário para a gente poder repor um salário. Existe momentos que a renda cai. Eu fiz uma opção de ser servidor público. Eu sou servidor público por opção. Não é, eu fui para a iniciativa privada, passei um tempo, mas não é minha praia. Eu sou servidor público porque eu gosto de ser servidor público. E trabalho no setor público. Esse conceito que existe, não concordo. Tem pessoas, sim, que degrinem a imagem do servidor, mas eu sou servidor público e onde eu chego para trabalhar, eu mexo com a equipe e boto ela para moer. Eu boto ela para moer da forma mais consensual possível e a gente vai negociando e vai avançando e a gente vai conseguindo fazer trabalhos diferenciados, né? Eu tive a oportunidade de ser gestor de assistência farmacêutica do Estado por 7 anos e a gente, quando chegou, nós atendimos 10 mil pessoas, saímos com 45 mil. Tinham 2 farmácias bem numa situação difícil, a gente deixou com 33. Isso tudo é trabalho de muito convencimento, de resposta. Temos que fazer um pouco do marketing, né? Não adianta a gente... Esse tal do marketing pessoal é fantástico, gente. Façam. É importante. As pessoas precisam se apresentar à sociedade. Não é porque é farmacêutico, não, porque está querendo buscar mercado, não. Qualquer profissão que você for, você tem que estar muito bem sintonizado com a sociedade e, para isso, você tem que estar se apresentando da maneira mais ética possível. Mais ética possível, não, só existe ética. Né? Você tem que apresentar com ética, com respeito e mostrando as suas potencialidades, suas qualidades. Isso é importantíssimo para nosso crescimento pessoal e profissional. Com certeza. E aí, Arimateia,
você chegou a falar aí, né, num determinado momento, fez uma explanação bem maior, é claro, né, do setor de farmácia comercial, né, e de redes, porque de fato, como você mesmo disse, né, dos pouco mais de 5 mil estabelecimentos que temos em Pernambuco, 4 mil, aproximadamente, 80% aí, é do segmento de farmácias, né, comerciais Isso. e redes de farmácia. Então, de fato, aqui no nosso estado é muito forte, muito presente, né, e normalmente, né, o perfil dos nossos alunos é um perfil empreendedor, né? A gente tem aqui, né, na Univisa, um perfil de aluno que normalmente ou ele já é empreendedor ou ele entra na faculdade, né, com esse feeling de empreendedor, de mais na frente ele querer ter o seu próprio negócio, né, querer Ótimo. abrir a farmácia. Então, ou seja, né, a gente tem um perfil ultimamente aqui na Univisa, né, assim, sempre teve esse perfil, né, de aluno empreendedor e de aluno que tem o seu próprio negócio, né? Então, assim, está em consonância com o que o Estado também oferta, né? Então, o que eles vêm Sim, buscar aqui na faculdade, muitas vezes, é o que eles encontram de fato no mercado também, aguardando eles. Então, ótimo. mas a gente vê aí também uma expansão, né, do setor industrial, mesmo que, né, mas aos poucos a gente vem vendo notícias, né, de algumas empresas multinacionais começando a se instalar, né, aqui em Sim, Pernambuco. sim. E isso começa também a atrair, né, outras empresas do segmento, né? Então, o que é que tu acha em relação à indústria aqui de Pernambuco, né? Que a gente tem estados fortes na área industrial, né? Goiás, São Paulo, né, que a gente já conhece, né, que são muito fortes na área Sim, industrial, sim. que de fato produz para o Brasil inteiro. Mas aqui em Pernambuco ainda é muito discreta, né? Mas você acha que teria uma tendência, né, de crescimento aí a curto, a médio ou a longo prazo da área industrial aqui também em Pernambuco, com a advinda dessas novas instalações, novas plantas de multinacionais? Sim, sim. Duas coisas, Danilo. Eu acho que você comentou uma questão aí sobre a questão do farmacêutico empreendedor. Eu, particularmente, falo disso desde a década de quando eu me formei. Eu acho que nós precisamos estimular mais os nossos alunos a serem empreendedores, seja no laboratório de análise clínica, seja no consultórios, nos diversos tipos, na PICs, nas farmácias, né? E eu acho que o número de farmacêuticos proprietários cresceu muito nos últimos anos. Tem tido um crescimento muito legal, mas ainda tem poucos, eu acho. Nessa visita que nós fizemos a Oricuri semana passada, tem um colega lá que eu vi ele começar a farmácia dele e o relato dele é de um grau de satisfação muito bom. Eu fiquei muito feliz em ver o relato desse colega lá de Oricuri, de dizer que realmente a empresa dele está dando certo, ele está satisfeito e que economicamente tem sido dado bons resultados, né? Mesmo em meio a tantas dificuldades que tem vivenciado em função dessas crises econômicas, né? No segmento da indústria, Pernambuco, por ter uma posição geográfica privilegiada aqui no Nordeste, ele tem tudo para despontar com esse polo farmacoquímico. Esse polo farmacoquímico que foi lançado aí, acho que em 2008, 2009, tinha uma intenção de crescer muito nessa área, né? Foi cedido dois grandes terrenos ali em Goiânia para fazer a implantação dessas plantas. A Hemobras chegou e havia promessas de várias outras plantas virem naquela época, né? Naquele período o governo central estava estimulando muito a descentralização das indústrias, sair do eixo Rio-São Paulo e sair para as outras áreas do Brasil, né? Não foi só na área de farmacoquímica, mas na área automotiva também. O exemplo da Jeep, que está ali em Goiânia, e começou a se discutir várias indústrias virem para cá, né? E, infelizmente, eu digo infelizmente porque ainda não chegaram. A Hemobras ainda não se consolidou, que era um polo importantíssimo para a atração desses outros empreendimentos, né? Mais recentemente, nós tivemos uma fábrica ali em Suape instalada, inaugurada, né? Uma planta importante. Tem outras aí em processo de negociação para implantação, e a gente fica na expectativa realmente de que esse polo farmacoquímico venha Se a ser o que fortalece. foi pensado na década no final dos anos 2000. Né? No final dos anos 2000, eles foram idealizados e
naquela época, que se projetava era realmente um baita de um parque com possibilidade de abastecer o Norte e Nordeste e a África, né? Toda a parte da África pensava-se nisso também, além de outras áreas, claro, e até a comunidade europeia se imaginava mandar produtos para aquela região, mas o forte era Norte, Nordeste e África. São plantas que estão ainda aí em discussão, né, e eu acredito que possam crescer. Do Parque Pernambucano, originalmente pernambucano, nós tivemos algumas fragilidades importantes, né? Nós tivemos algumas fragilidades importantes. E isso, na década de 90, houve uma ação do Ministério da Saúde em consequência às denúncias de falsificação de medicamentos, que culminou com o fechamento de várias das indústrias pequenas que aqui em Pernambuco funcionavam. Naquela época, o estímulo foi para as médias e grandes indústrias, e essas pequenas chegaram a fechar. Ficaram, acho que 3 ou 4 indústrias de medicamentos aqui em Pernambuco. Outras migraram para outro estado, como foi o caso da Pratida Naduz, que era aqui em Jaboatão e migrou para o Paraná, hoje é uma das maiores indústrias de medicamentos similares e genéricos do Brasil, uma das mais produtivas hoje. E para a gente aqui ficou algumas indústrias em Custódia, em Caruaru, Vitória de Santo Antão tem uma importante também, aqui em Recife. E o laboratório oficial, que era o grande carreador desse processo, as políticas públicas não estão mais privilegiando esses laboratórios. E com as amarras do setor público, da burocracia que envolve esse setor, esse nosso grande laboratório, esse nosso grande campo de atuação, que tem uma importância estratégica para o Brasil muito grande, ele já tem dificuldades de se adaptar a essas normas de mercado. As amarras que o setor público impõe, principalmente nos processos de compras e de vendas, não são fáceis para um setor sobreviver diante da competição que o setor privado dispõe. Então, é muito difícil esse campo. Mas eu ainda tenho muita fé de que esse mercado, realmente, essa planta de farmacoquímica, venha se consolidar. Eu acredito que não vai ser na velocidade que foi pensada no final dos anos 2000, né? Eu acredito que vai ser mais lento, porque as políticas industriais do Brasil já não enxergam mais como foi enxergado naquela época, né? A importância estratégica que o Nordeste tem para esse país. E Pernambuco, por sua excelência, por suas competências e localização geográfica, né? Então, eu ainda espero que realmente muitas dessas plantas cheguem. Deus quiser, né? A gente sabe que a indústria é um campo vasto, né, de empregabilidade para o farmacêutico, né? Eu normalmente costumo visitar indústrias com meus alunos, né? Então a gente vai aqui para indústrias mais próximas de Vitória, né? Em Pombos, em Limoeiro, né? Em Recife, e eu fico feliz de chegar nesses locais, né? De produção de medicamentos, e cada setor que você bate a porta, né, para ser apresentado, alguém abre e sorri para você e diz, professor, eu digo, rapaz, vem que Só os alunos. Que bom. Só os alunos trabalhando. Eu sou um apaixonado aí pela área industrial, né? Eu gosto da área de desenvolvimento, da área de pesquisa, né? Trabalhei muito com laboratório de desenvolvimento, né? Prestando consultoria e fazendo desenvolvimento para a indústria produzir, né? Então, eu sou fascinado por essa área, gosto muito. Mas a educação me puxou, né? Então, hoje eu estou do lado da educação, é propaganda. Mas é importante isso também, né? Com certeza. Uma coisa importante, Arimatea, no decorrer da tua palavra, tu citou, né, sobre, né, um grande hospital que tu chegou a trabalhar, né, isoladamente, e hoje você chega lá e tem um quadro, né? Antes você brigava para ter mais 3 funcionários, né, 3 farmacêuticos a mais trabalhando com você. Hoje você chega lá e tem um quadro de 35 profissionais farmacêuticos, né? Na área hospitalar, né? Que é uma área, né, que muitas vezes, né, uma pessoa que busca o curso de farmácia, né, ele não enxerga o farmacêutico na área hospitalar, muitas vezes, né, porque tem aquela visão simplista, né, do profissional farmacêutico, não simples, não digo porque o trabalho na farmácia é simples, não, pelo contrário. Né, é muito complexo. Não do que é mais palpável no dia a dia dele, né?
o profissional da farmácia ou da manipulação. Sim, Mas sim. dentro do hospital, tu poderia explanar aí, né? Principalmente para quem está aqui com 27 pessoas, né, interessadas no tema, né, Sim. e querendo de fato saber dentro de um hospital qual é o leque de oportunidades que um farmacêutico tem, né? Porque muita gente sabe, assim, né? Praticamente o hospital é uma mistura de tudo, né? Você vai da gestão, vai para manipulação, né? Vai para a dispensação, vai para atendimento a paciente. Então, ou seja, tu poderia explanar um pouco mais aí do que a área hospitalar, né, tem a oferecer ao farmacêutico? Sim, tranquilo. Assim, o hospital ele tem 3 campos de atuação fortes para o farmacêutico, né? Ele tem a farmácia, né, restrita do hospital. Ele tem um laboratório de análise clínica, no segmento, alguns privados hoje terceirizam esses exames. E tem a agência transfusional, né, que é um outro campo de atuação nosso, né. Todos esses campos, tanto o laboratório como a agência transfusional, ela permeia com outras profissões, né, mas convivem muito bem e sem nenhum atrito. Mas a gente tem muitos farmacêuticos, né, ainda restício dos farmacêuticos bioquímicos, mas farmacêuticos generalistas atuando nessas duas áreas. Na farmácia hospitalar, se você pensar o medicamento, você vê toda a cadeia logística dela, né? A gente só não vê a produção. Mas mesmo assim, a gente ainda pode dotar uma farmacotécnica, que é uma farmácia de manipulação, não deixa de ser uma farmácia de manipulação, dentro da estrutura do hospital. Então, existem as pessoas que ficam com a parte gerencial, a parte de gestão propriamente dita, que é dos processos de aquisição, da recepção, do armazenamento. As atividades de distribuidora está dentro do hospital, a gente também, a nossa, que a gente chama de CAF, né, carinhosamente, Central de Abastecimento Farmacêutico, né, é uma palavra que foi trazida da Espanha, na época que a farmácia hospitalar começou a se estabelecer no Brasil, e foi ficando, e hoje todo mundo gosta desse nome. Então, a Central de Abastecimento Farmacêutico. Ela não abastece farmacêutico, ela abastece medicamento e material médico hospitalar. Mas, como é produto farmacêutico, ficou farmacêutico, né? Em vez desse tema. Isso é muito rico. Tem uma área ali que concentra um bom número de pessoas, né, bastante significativa. Na área da manipulação, você pode ter vários tipos de manipulação. Você pode ter a manipulação oficinal, a magistral, né, que é essa farmácia de manipulação que a gente vê no mercado. Tem a farmácia oncológica, que é quando você tem um setor de oncologia no hospital e você vai produzir os medicamentos oncológicos. Existem outros setores, como o setor de misturas intravenosas, que é uma outra área que ainda é pouco aqui em Pernambuco, mas é um outro campo que se discute, em alguns países já está bem avançado. Aqui no Brasil já tem bons exemplos de centrais de mistura intravenosa, né, em que você entrega à enfermeira já o produto pronto para ser infundido. Você vai pegar o injetável, fazer a diluição dele, embalar de acordo com a dose correta para aquele paciente específico. Então, é uma coisa muito, O muito IMIP ele já tem uma requintada. farmácia o IMIP ele já tem uma farmácia especializada nessa questão aí, né? Tem, Ele ele já trabalha com preparado, já vem, pediatria. né, Para na pediatria. pediatria, ele tem uma central de mistura intravenosa para pediatria, que é muito interessante, porque pediatria no IMIP é muita coisa, né? Com Lembrar que lá certeza. a maior parte do IMIP é materno-infantil, então eles têm um campo grande. 24 horas lá, os farmacêuticos produzindo as E, infusões. E também, dentro desse cenário que você está falando, tem a parte da nutrição parenteral, né? Que também o também farmacêutico. parenteral. Hoje existe um elenco de parenterais industrializados que, pela praticidade, acaba se optando por esse segmento. Mas ainda precisa da especializada, da personalizada, da nutrição personalizada. Não só da parenteral, mas da interal também, né? Que a gente não entrou muito no mercado da interal, mas a gente pode entrar tranquilamente em conjunto com os nutricionistas e fazer o nosso papel ali dentro desse trabalho. Além disso, você tem, no caso nosso do HC, nós temos uma farmácia ambulatorial, que ela se assemelha a uma farmácia comunitária comum. A gente atende o paciente, só não recebe dinheiro. A gente entrega aquele medicamento gratuitamente. É uma outra área também de atuação dentro do hospital. Os blocos cirúrgicos também tem farmácia dentro do bloco cirúrgico, né?
Dentro da UTI, agora recentemente nós optamos, o HC, em função da crise do Covid, ele optou em montar 24 leitos de UTI para atender exclusivamente os pacientes acometidos pela COVID. E nós optamos em fazer uma farmácia dentro do ambulatório do COVID. Então, a gente tem hoje uma equipe de farmacêuticos de farmácia dedicada a atender esses pacientes que estão lá dentro. A gente imagina 24 leitos de UTI é uma intensidade muito alta. E a gente pode colaborar para garantir a segurança desses pacientes que estão ali dentro, com a dispensação correta, na hora certa, na dose certa, enfim. E tentar realizar um trabalho clínico também junto à equipe, né? Então, é outro campo de atuação dentro dos hospitais. Uma outra questão também dentro dos hospitais que a gente trabalha é que é a dispensação dos pacientes internados. A gente tem uma área de dispensação específica para receber a prescrição, fazer uma leitura daquela prescrição, análise, que a gente chama esse conjunto aí de triagem, fazer a determinação de quanto é que vai para aquele doente por determinado período, fazer a separação, a embalagem, a dispensação desse produto e fazer a entrega a enfermagem nos seus postos, né? E, em paralelo, você vai ter a farmácia clínica, que vai pegar esses casos desses pacientes, né, e vai analisar eles do ponto de vista da segurança, da farmacoterapia daquele paciente e tentar fazer um trabalho. O que mais cresce hoje, que ocupa mais pessoas, é a farmácia clínica. O HC, a gente tem hoje 24 farmacêuticos, né? Eu tenho a central de abastecimento, eu tenho 2, na farmácia oncológica a gente tem 2, na farmácia ambulatorial a gente tem 3, na farmácia do bloco cirúrgico a gente tem 1, atualmente na farmácia Covid a gente está com 4, aí vai distribuindo a equipe, né? São 24 farmacêuticos, mais 8 farmacêuticos residentes. Na verdade, nós somos 32 farmacêuticos. E eu pedi mais 30 recentemente. Né? Porque eu quero atender todos os leitos do hospital com a clínica, que é uma coisa fantástica, sob o ponto de vista da farmacoterapia e da segurança do paciente, né? De fato, quando o farmacêutico atua, ele leva um grau de consciência interessante, Danilo, que são os médicos que estão pedindo, viu? Eles estão todo dia, chega o ofício da minha mesa, né? Olha, eu preciso de um farmacêutico aqui na clínica médica, na reumatologia, enfim, tem várias áreas que eu não consegui ainda alocar pessoas para fazer o trabalho farmacêutico dentro do hospital. Somos 350 leitos, nós temos 14 salas cirúrgicas, mais 6 de obstetrícia, né? Um ambulatório com quase 3.000 consultas por dia. Enfim, é o SUS que dá certo, né? Que tanta gente critica esse SUS aí, mas eu lhe garanto que o SUS funciona. Não do tanto que a gente precisaria que ele funcionasse, a gente precisa de mais SUS ainda. Mas onde ele está bem, ele funciona muito bem mesmo. Eu considero, temos vários hospitais públicos aí como bom exemplo, e o HC da UFPE é um deles. Pode ter certeza disso. Temos recebido, coloca à disposição, quando voltar aí as coisas, para você trazer seus alunos em visita técnica. É bem interessante, enfim. Eu recebo gente aí do sertão ao litoral aqui que vem nos visitar e conhecer um pouco essa realidade do hospital. E a gente faz todo um acolhimento dos alunos e mostra, espaço a espaço, como é que funciona, como é que se trabalha. Então, fica aí com certeza a gente vai aproveitar esse convite para você trazer sua equipe aí de alunos. Inclusive, a gente tem docentes, né, do nosso corpo docente aqui que trabalham com você lá no HC, né? Sim. Professor Valdemir, né, professor Fábio, professor Alexandre. Fábio no laboratório. E ainda tem amigos nossos lá também, né? Érica, Michele, eu acredito que estava em Aracaju, né? Passou a compor o quadro do HC também. Então, é uma amiga minha, estudou comigo tempo de faculdade. Farmacêutico é UTIista, viu? Oi? Especializado em UTI. É uma das áreas mais difíceis que tem, a UTI. Ela é farmacêutica clínica UTI. Foi a idealizadora dessa farmácia do Bloco Vida, que a gente chama lá, essa UTI por Covid, a gente chama de Bloco Vida. Né? Se você olhar direitinho, juntando as duas palavras, Bloco Vida, o nome Covid está no meio, né? Rapaz, foi uma sacada bem interessante. Interessante, foi. E Érica já participou de evento nosso aqui, ano passado, né? A gente fez um simpósio de farmácia, a Érica veio trazer a experiência dela do HC, justamente, né?
mostrando É, como era o trabalho do farmacêutico, né, em leite de UTI, né, do farmacêutico clínico dentro do hospital. Então, isso aí é uma realidade, né, que muitas vezes o aluno em começo de faculdade, né, que não passou ainda por disciplinas específicas, ele desconhece, né? Mas surge aí exatamente. a vontade, né, de querer conhecer mais, de querer aprender. Então, assim, o convite está de pé, né? E com certeza a gente vai Tá. aproveitar. Se É só preocupe, não. passar essa fase do isolamento que a gente reabre as agendas de visitas, né, Tega? Atualmente a gente não pode receber, né? Estamos Com proibidos até certeza. de receber pacientes, a grande parte do hospital está fechado, né, por conta das medidas de isolamento, né, de proteção, enfim, mas estamos à disposição aí para receber as pessoas que desejarem lá falar com a gente. E para os formados que estejam aí nos ouvindo, nós temos hoje 2 programas de residência, né? Qualquer farmacêutico não tem mais tempo de formado. Pode vir um colega com 10 anos de mercado, 20 anos de mercado, fazer uma residência. É só desejar. Ele parte por uma seleção, né? Tem uma seleção que é bem disputada. Nós temos uma residência que é multiprofissional em nefrologia e a outra em saúde da mulher. E está programado para abrir no próximo ano a de saúde do idoso. Mas com essas medidas de isolamento, a gente não sabe ainda como é que vai ficar, se vai ser possível abrir essa residência para 2021 ou 2022. A gente torce muito para que essas questões se resolvam e tenhamos mais essa vaga de residência, né? São 4 vagas por ano, a gente já passaria para 5 vagas por ano, a gente passaria em mais 2 anos ter 10 residentes dentro do HC, que oxigena muito a nossa presença. Eles cobram muito da gente, obriga a equipe a estudar, a se atualizar, isso é muito bacana, muito bom É, mesmo. De exatamente. estágio a gente recebe o pessoal da UFPE. Temos lutado para abrir para outras faculdades, né? Mas a universidade e o HC ainda não autorizou, em função de algumas profissões que têm como campo de estágio apenas o HC. Medicina, praticamente os alunos ficam praticamente toda a sua fase de internamento de internato dentro do HC, enfermagem também, fisioterapia e outras profissões. Então, por isso, eles ainda bloqueiam a vinda de estágio curricular de outras faculdades, mas a gente está nessa luta e eu acredito que um dia, aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu Pois é. acredito nesse lema e vou continuar batendo nessa tecla diariamente até a gente conseguir. Recentemente, nós abrimos um estágio extracurricular e foi até um aluno da Univisa, né? Que era então, na época era a FATESIS, que é o Jadson. Ele ficou lá com a gente 3, 4 meses, ele ficou lá com a gente como estágio extracurricular, né? Foi bem legal, eu acho que ele Lembro, gostou e lembro. nós gostamos muito dele também, era um menino muito bom e com a capacidade de aprendizado e interesse em aprender muito destacado. Era daí da sua Eu lembro faculdade, que né? eu lembro que eu assinei a declaração dele, né, para poder assumir. Eu Para atrás de poder mim, participar. Danila, Fizemos uma seleção, quando a gente abriu a passei essa seleção, seleção. uma vaga Isso. apareceu 100 candidatos, né? A gente tinha que escolher um. Aí, tinha uns meninos muito bons, mas ele tinha um perfil diferenciado para aquela finalidade que a gente queria naquele momento, né? Então, É, ele atendia melhor aquele perfil que a gente queria. eu lembro que ele chegou feliz da vida, né? Passou nessa seleção aí, Foi. né, para poder assumir lá um estágio extracurricular. Então, eu Curricular. acredito que o estágio até se findou por uma questão de recurso. Não sei se foi Foi. finalizado, não foi a bolsa que tinha de assistência, né? Aí, num prazo mais curto, teve que acabar. Mas ele ficou feliz da vida quando passou nessa seleção. E a gente tem, em Arimateia, um perfil de aluno cada dia mais crescente, né? Que vem buscando as residências mesmo, né? Foi até bom você tocar no assunto, né? A gente tem Sim, muitos professores da casa, né, que rotineiramente, né, fazem eventos voltados a como passar em residência, né, o que é que você tem que buscar, como preparar seu currículo, e a gente sabe que o momento é esse, né? É dentro da sim. faculdade que você monta o seu currículo para poder galgar, né, alguns degraus mais à frente quando você cai no mercado. Então a gente teve aluno Exatamente. de farmácia, né, aprovado agora no último edital de residência, e sempre tem alunos da faculdade, né, sendo aprovados anualmente nas residências, né, do estado. Então isso faz, assim, a gente fica muito feliz com isso, né?
sabendo também que vocês têm outras residências para poderem oferecer ao estudante aí de farmácia também. Então já abre mais o leque, né? Embora seja concorrido, né? Mas sabe que para você bem preparado, né? Se você vem se preparando, né? Você está ali no páreo, né? Então eu digo muito aos alunos, né? Que não tente se comparar com X, né? Com Z, com Y, não. Você tem que saber que você tem competência, né? Então, ou seja, não, porque faculdade tal, né? Normalmente comparam com a UFPE, né? Porque de fato a UFPE a gente sabe, né? De como é a UFPE, muito voltada, né? A pesquisa, de fato já é um dos pilares lá. Então o aluno sai com esse perfil muito acadêmico, né? Então eles conseguem às vezes preencher um currículo, né? Mas a gente, eu digo aí, olha, vocês estão olhando o gramado do vizinho e esquecendo que o gramado de vocês é tão bonito quanto. Olha a quantidade de oportunidades que vocês têm, né? De fazer iniciação científica, de fazer monitoria, de participar de evento, né? E isso de apresentar trabalho em congresso. Isso você faz aos pouquinhos. Você não faz, né? De uma hora para outra seu currículo está montado. É um galgão. Que os tempos vão passando, você vai montando. E de fato a gente está ultimamente alunos de fato com um currículo muito bom, né? Quando chega ao fim da academia, né? Passando em seleções de mestrado, né? Tem muitos alunos doutores, inclusive, que eu convido também para eventos nossos, passando em residência. Então, fico feliz aí também saber que tem umas vaguinhas no HC esperando a gente para brincar. Então, deixa eu só... mesmo a gente teve uma seleção simplificada e a gente conseguiu mais 2 vagas, né? Na seleção simplificada é temporário, né? Essa vaga é temporária. 2 colegas vão ser adicionados à nossa equipe. Passaremos a ser 26 em vez de 24, acho que até a próxima semana já terá. É temporário, né? Mas eu espero que essas 2 vagas trabalhem de uma maneira, esses 2 colegas que vão ser adicionados à equipe, eles trabalhem tão bem que tornem-se tão úteis, tão necessários, que faça com que eles chamem de um concurso que já está aberto, que já está válido, e a gente consiga ainda adicionar mais pessoas à nossa equipe, né? Isso é fundamental para que a gente atinja os objetivos que a gente traçou lá no começo. Eu estou olhando aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, né, para poder fazer, a gente está aqui aguardando, né, a interação de vocês, alguma curiosidade que veio, né, a partir aí da fala do Dr. Arimatea. Alguém tem alguma pergunta, algo a contribuir, algo a inserir aqui? Eu posso ler e a gente debater aqui. Dá um tempo. Pelo menos aqui não está aparecendo. Deixa eu ver aqui no Oba. Até o momento não. De matéria. Então. E aí, pessoal? É interessante a questão, porque muitas vezes o tema que a gente traz, ele não oferta muita possibilidade de perguntas, né? Que a gente já vai respondendo. Esse tema ele é muito, muito legal e ele não dá muito campo para isso, né? Mas eu já participei de outras com temas semelhantes, né? E as pessoas procuram muito, por isso que eu adiantei, já falei, né? A questão da empregabilidade, do salário, da remuneração. Então, já foi uma coisa falando, né? E aí você já vai, mas muitas vezes eliminando as perguntas, né? Mas não se bom, eu acho que a gente está aqui para, se quiser que a gente aprofunde algum tema, a gente está aqui à disposição para falar, né? E dentro da experiência que a gente tem, da vivência que a gente tem nesse mercado aí, a gente pode colaborar. Não sei de tudo, mas a gente tenta e o que eu não puder responder agora, não tenho nenhum problema em procurar a resposta depois e retornar com o que for preciso. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso mesmo. Com certeza. Então, Arimatea, gostaria de agradecer imensamente, né, a sua presença hoje aqui. Quando um dos membros do NDE sugeriu você, né, como palestrante, não deu 2 minutos para eu mandar um WhatsApp para você, né? Aí Arimatea é uma pessoa boa, ótima mesmo, para poder a gente fazer a abertura desse evento. Não é um pequeno evento, né? Um ciclo de palestras, uma palestra ao dia, mas que de fato muito importante aqui para esse momento, né? Então você é uma pessoa, né, que tem uma notoriedade grande na área de farmácia e é um prazer, né, poder
ter o seu aceite aqui, né, na participação desse evento, né? Então, Eu agradeço. fica à vontade aí para também dar sua... Eu agradeço aí a oportunidade a você. Eu tenho acompanhado o trabalho aí da Fight Visa através dos amigos. Tem 2 colegas de trabalho do HC que está com você, mas tem o professor Carlos Eduardo e outros que estão aí com você, Marcão, e Isso, vários outros professores que estão aí com vocês, vários ex-alunos, né, que a gente convive, né, da primeira turma, da turma mais recente. Conheço muitos dos egressos que saem daí, pessoas que lutaram muito para conseguir o título de farmacêutico, né, viajando de final de tarde, tendo que trabalhar para pagar a faculdade, enfim. E outros que também tiveram a oportunidade de uma forma mais serena. E tenho uma admiração muito boa, muito grande aí pela equipe da Fight Visa, desde quando era ainda Fight Visa. Né? Eu me refiro muito porque a gente falou tanto a desse tempo que transição, né? ainda está chegando, está se estabelecendo. Né? Quando o professor Alexandre Góes, o professor Jacques começaram aí lá nos idos no final dos anos 2000, né? Enfim. Então, é muito satisfatório para a gente estar aí com vocês e me coloca à disposição sempre que precisar, independente de atividade política farmacêutica, que precisar, a gente está à disposição sempre, sempre. Coisa boa. Agradeço mais uma vez, né, de antemão, e agradeço também a participação de todos, né, que E todos puderam aí. entender um Desses, pouquinho mais com a esses gente, heróis que aguentaram aí nos ouvir assim, 1 hora e meia de conversa, né? mas foi Só bastante agradeço. interessante, né? Uma Pois hora e meia é. de conversa que vai, É. vai, vai chamando a atenção e você vai querendo ficar, né? Na verdade. E se deixar, eu falo mais umas 3 horas, não tem problema nenhum. Ah, não, com certeza. Aqui não tem, Mas é a conversa não cansativo, tem é aquele fim, não, cansativo. né? Então, pessoal, agradeço aí a participação de vocês. Lembrando, né? Amanhã a gente também tem webinar, né? Então, assim, a gente vai ter na terça-feira, né, uma palestra sobre o papel das vitaminas e nutrientes na imunidade. A gente vai ter na quarta-feira uma palestra, né, com o professor Carlos Eduardo, que o professor Arimatea acabou de citar, que é sobre justamente os genéricos, né, a importância dos genéricos, né, e também a confiança, né, que a população tem nos genéricos. De fato, né, quais são os estudos que são feitos, tal, será que de fato é confiável? Então a gente vai trabalhar esse tema, né, desmistificar também, né, na cabeça de muitos que tem aversão aí a medicamentos genéricos. E na quinta-feira a gente finaliza a webinar com a palestra do professor René, que vai tratar de ansiedade, né? Tratamentos não farmacológicos e também com plantas medicinais voltadas para a ansiedade, né? Então, nesse momento aí, a gente sabe que tem aumentado muito, né, os casos aí de ansiedade, né, depressão e todas as consequências que a ansiedade traz, físicas e emocionais. E a gente vai também trabalhar esse tema, né, com um professor que ele tem um grande domínio aí com as práticas integrativas em saúde, é pesquisador da área, então vai poder compartilhar com a gente aí um pouco da sua experiência, tá ok? Então aguardo todo mundo amanhã, né, às 7 horas da noite, né, convido inclusive o professor Arimatea também a participar nos próximos dias como ouvinte, ou também, se quiser participar, é uma brechinha, a gente abre aí, você se bem-vindo. Então, pessoal, boa noite, grande abraço, e se cuidem aí. Tchau, tchau. Obrigado aí por tudo. Só desativo.